Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas a mais um vídeo da Madríade. Eu sou a Lara Moncar Reginato e hoje eu vou trazer aí, mais 3 dicas de ervas para vaporização. Antes da gente entrar no assunto, como sempre, eu já vou pedir para te deixar o teu joinha, te inscreve no canal, toca no sininho para receber as notificações. Bom, eu vou deixar nos cards, acho que é aqui, não sei, nunca sei lá. Um vídeo que eu já trouxe aqui 3 ervas, tá? E a utilização delas e as características fitoenergéticas delas, que é a camomila, calêndula e artemisia, se eu não me engano. E hoje eu vou trazer mais 3 ervas, né? É um pedido aí das nossas colaboradoras do YouTube. Tem o vídeo aí que mostra passo a passo como fazer a vapo, né? A vaporização. E hoje eu vou trazer então mais 3 ervas, e ervas simples, ervas que a gente consegue aí em qualquer lugar, tá? Bom, eu separei aqui num vidrinho, né, as ervas que eu quero falar. Bom, a primeira delas é a arruda, nossa queridinha arruda, aqui, cheirosa, maravilhosa. A arruda, ela é uma erva forte, ela é uma erva quente, é uma erva de limpeza, de purificação. É uma erva que a gente tem que ter o cuidado no utilizar, ela não pode ser utilizada frequentemente, fazer vários dias seguidos, enfim, justamente por ela ter essa característica de ser uma erva quente, ser uma erva de limpeza. Ela é muito boa, mas ela pode se tornar muito agressiva, tá? Quando quer uma coisa, quando quer outra. Ela é boa quando tu faz uma vapo por mês, uma vapo a cada 2, 3 meses com arruda, tá? Não fazer mais do que uma vez, né? E dar um bom espaço aí, porque ela é muito forte, ela vai atuar, né? O campo dela de atuação vai reverberar por mais tempo. Então, tu não precisa fazer toda hora, né, uma vaporização com arruda. Mas ela é muito boa e pelo menos uma vez aí a cada 6 meses, né, eu indico fazer. A arruda, ela é uma erva que a gente tem em casa e diz assim, quando vem alguém muito invejoso, né, ela murcha. A gente diz, minha arruda murchou, fulano teve aqui, a arruda murchou. Mas o que acontece? O que isso quer dizer? A arruda, ela é uma erva que ela lida com as nossas frustrações. O que é a inveja, né? A inveja, o que é? A inveja é justamente isso, tu vê o outro bem, o outro feliz, o outro realizando coisas que talvez tu não tenha conseguido. E aí vem esse sentimento de frustração e é consequente inveja do outro, né? Daquilo que ele conseguiu fazer e tu não, né? Um exemplo. Mas por quê? E aí a arruda, ela doa essa energia dela para a pessoa que entra. Por isso que às vezes a gente fala, o senso comum, né? A pessoa veio aqui me visitar e é invejosa e a minha arruda murchou. Por causa disso, ela se doa a essa pessoa que tem essa frustração. Então, quando a gente faz uma vapo com a arruda, a gente vai estar trabalhando justamente nas nossas frustrações. E nas tristezas enraizadas, naquelas tristezas que estão tão interiorizadas que às vezes a gente já não tem mais nem consciência dela, e que vai se manifestar aí na baixa autoestima, no sentimento de inferioridade, né, de não conseguir, de fracasso. Mas essa tristeza, essa não aceitação de alguma coisa, né? E muitas vezes a gente pode usar a arruda até no cardíaco para limpar esse sentimento de tristeza profunda, né? Fazer um cataplasma aí de arruda e colocar no cardíaco e depois tirar e colocar um mel, né? Sempre que a gente tira alguma coisa, a gente coloca outra no lugar. Mas por quê? Porque ela tá trabalhando com as tristezas, com essa sensação de eu não consigo, eu não sou capaz, né? Que fica interiorizada e que vai gerar a frustração, né? A frustração, ela existe porque algumas coisas antecedem a ela, alguns sentimentos antecedem a ela. E é justamente, né, quando a gente vai interiorizando essas tristezas que a gente não consegue colocar para fora. Então a arruda, ela nos ajuda muito a trabalhar isso. Sabe aquela pessoa que fica também ranzinza, resmungona, quando a gente fica muito crítica, muito chata, muito pesada,
né? Isso ela também ajuda nisso, ela também ajuda a trabalhar essa vovozinha raivosa interna, né? Essa parte assim mais pesada, mais densa, enfim, ela também nos ajuda, né, a trabalhar com esses elementos. Uma outra propriedade da arruda, justamente porque ela limpa, ela descarrega, ela por ser essa erva quente de limpeza, de corte de miasmas, né, e de trabalhar tão profundamente essas tristezas, ela também faz com que a gente entenda aquilo que é nosso e aquilo que é do outro. Então ela separa energeticamente aquilo que a gente atraiu, né, ou que foi emanado na nossa direção, daquilo que realmente somos, daquilo que nós mesmos produzimos. Então ela vai separar o que é meu e o que é do outro. Essa também é uma prerrogativa dela. Mas volto a dizer, né? É uma erva quente, uma erva que não deve ser usada sempre. Como eu disse, eu aconselho a fazer, né? De 6 em 6 meses, um dia, um lavapo com arruda. Não mais do que isso, tá? Até porque há desdobramentos e a energia dela vai continuar atuando, porque ela é muito forte, ela é muito intensa. Então é o suficiente, tá bom? Vamos então para a segunda erva. A segunda erva que eu trouxe para vocês hoje aqui é a nossa queridinha alfazema e lavanda. Aqui, ó. A lavanda é a flor da alfazema. A alfazema é toda ela, né? As folhas, enfim. Então, quando tu pode usar os dois juntos, pode usar a flor e as folhinhas, ou tu pode, se não tiver com flor, usar as folhinhas, tá? Mas lavanda alfazema a gente chama assim justamente por isso, porque a lavanda é a flor e a folha, né? E toda a resto da planta é a alfazema. Essa erva, ela é uma erva muito, muito doce, né? Ela resgata a doçura, resgata a inocência, vai trabalhar com traumas, né? Traumas relacionados à infância, relacionados à adolescência, aonde houve um corte dessa inocência, dessa pureza da nossa criança interior. A alfazema, ela trabalha com esses elementos, ela trabalha com essa magia de trazer de volta, né, a alegria, a inocência, a pureza da criança, de olhar as coisas como se fosse a primeira vez, sem ser crítica, sem estar julgando o outro, né, o tempo inteiro. Então, quando a gente está muito crítica, a gente está muito julgadora, né, muito dona da verdade, muito dona da razão, ou sofreu algum trauma, algum abuso na infância, na adolescência, né? A falta de amor, desamor, agressões, tudo que possa de alguma forma ir cortando esses laços com a nossa criança interior, com a nossa inocência perante o mundo, a alfazema é a erva super indicada. Ela trabalha muito com isso. Tu pode, inclusive, né, colocar no ambiente óleos essenciais de alfazema enquanto faz a vaporização, porque tu vai trabalhando, né, outros sistemas, tu vai também pelo sistema límbico, né, pela respiração, levando, né, essas propriedades fitoenergéticas da lavanda também para o teu corpo. Então tu pode usar essas duas formas, na vapo e, né, fazendo com a erva, e o óleo essencial, então, né, aromatizando o ambiente. Quando a gente começa a trabalhar a nossa criança interior no resgate dessa inocência a partir da alfazema, a gente está resgatando a nossa prosperidade, a coragem, a autoconfiança. A criança, ela não tem medo, ela se joga, ela vai lá, ela faz, ela experimenta, né? É tudo que tem a ver com essa criança, a coragem de realizar, a coragem de fazer. Ela não tem julgamento, ela não tem criticidade, né? Ela simplesmente quer saber o porquê, ela vai lá, ela experimenta, ela tem essa coragem, ela tem essa autoconfiança, e automaticamente isso torna a vida muito mais próspera em todos os sentidos, né? Traz mais prosperidade. Então, se tu tá te sentindo aí pesada, amarrada, né, parece que as coisas não andam, não vão, ter mente muito crítica, muito julgadora, sofreu abusos na infância, e abuso que eu digo não é nem abuso sexual, às vezes pode ser
o abuso verbal, né? As palavras, xingamentos, falta de estímulo, falta de encorajamento, aquela coisa de ser sempre a ovelha negra, ser sempre a pessoa errada, né? Nunca das pessoas adultas nunca estarem satisfeitas com aquilo que tu produz, né? Tudo que tu faz não é bem feito, tudo que tu faz não era o que era para ser feito, enfim. Né? Então essas coisas que vão cortando essa ligação com a nossa criança interior, com essa inocência, com essa pureza. Então quando a gente usa a alfazema, a gente está usando ela nesse sentido de resgatar essa criança e tudo que vem com ela, né? Essa capacidade de coragem, de autoconfiança, capacidade de lidar com muitas coisas ao mesmo tempo, sem se estressar, né? De tu conseguir fazer, tu vai fazer, tu não vai ficar te preocupando e nem achando que tu não é capaz de realizar. Tu simplesmente tu vai lá e vai fazer. Bom, e a nossa terceira dica, então, né, de erva que eu trago para vocês, então, para vaporização é o louro. Deixa eu abrir aqui o vidrinho, que eu tenho algumas folhinhas de louro sequinhas, né? O louro comum aí que a gente tá acostumado a botar no feijão. O louro, ele é uma erva, uma planta com uma magia muito interessante e muito intensa. O louro, ele equivale à coca andina, a folha da coca, né? A folha da coca, ela é uma erva, uma planta que ela tem todos os nutrientes necessários. E ela cria, né, uma equilibração interna e uma conexão espiritual. E o louro, além disso, né, ele traz esse aumento das percepções espirituais, da conexão espiritual, ele estimula a clarividência, estimula a terceira visão, né, e ele tem o poder de romper com as ligações do passado, as ligações, esses padrões impeditivos, comportamentos muito arraigados, sistema de valores densos, pesados que vem aí da questão familiar, religiosa, da sociedade. Ele nos ajuda a romper com essas barreiras, né, ao mesmo tempo em que ele nos mostra novos caminhos. Então a magia dele é de ir lá atrás, no passado, desmanchar esses nós, né, e fazer essa abertura então para um novo caminho, para um novo começo. É uma magia assim muito, muito intensa, de libertação de padrões de comportamento densos, padrões de comportamento impeditivos. Então essa é uma ervinha que não pode faltar na vaporização, principalmente quando a gente estiver lidando com questões que se repetem na nossa vida. Os padrões de comportamento, eles são barreiras, é como se fossem paredes, né? A gente está ali caminhando tranquilo, fazendo as nossas coisinhas, crescendo, se desenvolvendo, e daqui a pouco tu dá de cara com uma parede, né? Quando parece assim que as coisas vão melhorar, que tudo vai acontecer, que finalmente, né, tu vai conseguir colocar aquele projeto, tu vai conseguir levar adiante aquela relação, né? Tu vai te encontrar profissionalmente, pessoalmente, vem a parede, né? Aí parece que a gente dá 10 passos para trás, ou parece assim que nunca é o momento, nunca é a hora. Eu sempre chego tão perto e não consigo. Esses são os nossos padrões de comportamento limitantes, são os nossos padrões emocionais recessivos, são aqueles padrões, né, que de alguma forma a gente acaba recriando as mesmas situações. Isso se reflete muito também na questão de relacionamentos, seja eles profissionais, parentais ou amorosos, né? Muda a figurinha, né? Mudou o chefe, a chefe, mudou o marido, o companheiro, a companheira, né? Mudou de família, tá lá se relacionando com a família de outra pessoa, ou tu muda a tua relação com algum parente, enfim. Mas a história se repete, né? Mudou a figurinha, mas tu continua ouvindo as mesmas coisas que tu ouviu lá do primeiro chefe, do primeiro marido, enfim, da primeira relação, primeiro namorado, primeira namorada. Enfim, são situações que se repetem. Coisas, né? Diz assim, nossa, acho que eu já vivi isso, já ouvi isso de alguém, né?
Eu já me vi nessa mesma situação. Esses são os nossos padrões de comportamento repetitivos. Eles não são conscientes, né? Nós vamos recriando esses padrões de forma inconsciente, porque isso está registrado lá, que é o que nós nos permitimos, que é a forma que nós aceitamos nos relacionar. Seja, né, como eu disse, nas diferentes relações, profissional, parental, emocional, né, amorosa, enfim, amizades, tá? Então o louro, ele rompe com esses padrões. Ele tem essa magia de liberar isso. E aí é legal tu usar uma outra erva junto. Não fazer só com o louro, dar um direcionamento para esse corte. Por exemplo, usar lavanda e louro, né? Eu vou estar trabalhando com a minha criança interior, trazendo de volta esses elementos, e ao mesmo tempo eu vou trabalhar com louro para romper qualquer padrão de comportamento que seja dessa época, né? Então eu estou fazendo essa junção para justamente fazer com que isso tenha mais eficácia, seja mais profundo, né? Eu estou dando um direcionamento pro louro. Eu estou dizendo para ele aonde que eu quero que ele corte. Ao mesmo tempo eu posso usar só ele e deixar que ele haja onde tem que agir, né? Porque nós não temos consciência, não temos a percepção exata daquilo que necessitamos cortar, muitas vezes. Então deixa para ver onde que ele vai agir, né? Eu posso usar o louro e a ruda junto? Pode, né? Tu vai estar rompendo os padrões de comportamento que geram a frustração. A ruda já vai estar trabalhando na liberação disso, né? E o louro já vai estar aprofundando essa limpeza e te direcionando para novos caminhos. Então o louro, ele é uma peça que tu pode usar sozinha. É uma peça-chave. Ou tu pode associar ele a outras ervas, dando então um direcionamento desse corte, desses padrões, desses condicionamentos, né? Que normalmente vem da família, vem da sociedade, vem das religiões, né? Dos conceitos de certo e errado, bem e mal, e que muitas vezes não tem nada a ver com as nossas verdades internas, de quem nós realmente somos. E aí acaba sendo essa parede, essa barreira, né, a ser ultrapassada. Então isso ele pode nos ajudar, tá? Eu vou deixar aqui em cima o vídeo das outras ervas, né? E também o vídeo de como fazer a vapo passo a passo, tá? Para vocês não deixarem de fazer, porque a vaporização é uma magia maravilhosa, é uma magia de conexão. E assim, pessoal, hoje eu trouxe aqui para vocês essas 3 ervas dentro da perspectiva fitoenergética, tá? Elas têm as suas propriedades fitoterápicas, que eu não falei aqui, né? Porque me interessa trazer a questão da vaporização energética. Não é tratamento, né? Não é tratamento para nenhum distúrbio do ciclo ou de alguma doença do aparelho reprodutor feminino, mas para a gente trabalhar a questão das memórias uterinas, ok? Essas 3 ervas, independente disso, essas 3 ervas auxiliam, né? Nas cólicas menstruais, tá? Tanto as 3 elas, todas elas aliviam as cólicas menstruais. Tá? O louro, ele vai regular o ciclo menstrual, vai fazer com que ele seja mais fluido, e a lavanda, ela vai facilitar as funções saudáveis do útero. Essas são algumas das propriedades fitoterápicas deles, tá? Mas o que eu mais foquei aqui é a questão fitoenergética. É quando tu não tem nenhum problema de saúde, mas tu quer fazer a vapo para trabalhar as questões emocionais, as questões de memórias. E aí tu usa essas 3 ervas, então. Pode juntar? Até pode, tá? Mas o ideal é sempre a gente fazer primeiro separado, ou juntar uma, né? Ou fazer uma com louro, ou a ruda com louro, para dar esse direcionamento. Pode usar as ervas anteriores, né? Que eu falei ali, a camomila, calêndula, enfim, no outro vídeo, que eu já expliquei lá. Com o louro também, né? Entende que o louro, ele sempre vai estar cortando os condicionamentos. Então, dependendo do tipo de erva que tu colocar junto, ele vai estar sendo direcionado para trabalhar naqueles aspectos daquela outra erva, tá bom? Dúvidas que vocês têm com relação a isso, coloquem aqui embaixo dicas,
né, de vídeos que vocês gostariam aí do que fosse falado, podem deixar aqui nos comentários que a gente vai respondendo, tá bom? Beijinhos, até o próximo vídeo.